E no Carlos André Gabarita dessa semana, aliás, você já sabe, né? Toda semana o Carlos André gabarita. Gabarita é uma super questão para você que vai fazer prova. Mas cá entre nós, todos nós aprendemos a língua portuguesa com uma questão. Não precisa fazer prova para aprender língua portuguesa por meio de questões. Aliás, a questão é sempre fundamental para verificar se nós entendemos. Mas para quem vai fazer prova, e prova complexa ainda, puxa vida, o Gabarita é quase que um programa toda semana esperado, não é? Concorda comigo ou não? Não posso decepcionar você. Aliás, eu quero que você também não me decepcione. Você já se inscreveu no nosso canal? Já passou o link para outros colegas também se inscrever no canal da Língua Portuguesa? Faça isso. Ao sininho, o YouTube vai passar a você sempre que os nossos vídeos são todo dia e que você certamente terá aqui tudo que se possibilita para aprender, para revisar, sei lá, o que você quiser na nossa última Flor do Lácio, na língua portuguesa. Vamos lá então, vamos falar sobre pontuação. De que maneira a pontuação pode ou não fazer a alteração de sentido. Bom lembrar, quando falamos em gramática normativa, nós falamos em morfologia, nós falamos em sintaxe, nós falamos em semântica. Gramática normativa, basicamente, está ligada a essa lógica da escrita, na ortografia, está ligada a essa perspectiva da junção das estruturas linguísticas, que é a sintaxe, e a semântica, que é o sentido, que muitos até nem atribuem a uma perspectiva gramatical, mas uma perspectiva de natureza de ideia mesmo, né? Por isso que essa lógica gera até uma outra, que é a lógica da coerência textual. Porque toda prova fala assim, se eu alterar a pontuação, por exemplo, vai ser mantida a correção gramatical. Então do ponto de vista morfológico, sintático, fica correto ou não? Será alterado o sentido. O sentido está ligado à lógica da ideia, parte da gramática também. Mas aí quando se fala em incoerência, se fala na lógica, se fala na perspectiva da lógica. Será que o texto mantém a mesma ideia? Não, não é a mesma ideia. Mas mantém a lógica? Pode até mudar de ideia, mas mantém a lógica? Se mantiver a lógica, mantém a coerência textual. Todos esses conceitos são muito importantes, nós estamos aqui nos nossos cursos do Instituto Carlos André. Vamos ver uma questão, então, em que alterada a pontuação ou não alterada a pontuação vai ser mantido ou não o mesmo sentido. Quer ver? Venha comigo ver essa questão belíssima da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Veja só. Questão 56. A exclusão das vírgulas, não, aliás, FCC, Fundação Carlos Chagas. FGV não, FCC. A exclusão das vírgulas não alterará o sentido da seguinte frase. Não alterará. A exclusão das vírgulas não alterará. O que o aluno tem que dominar aqui? Análise sintática. Ele vai ter que dominar a análise sintática. Gramática, sujeito, verbo, complemento e estudar as chamadas orações. Orações coordenadas, orações subordinadas, todas elas que aqui no Instituto Carlos André você já estudou. Se não, o que está esperando? Tem que estudar conosco. Vamos lá. Eu vou começar pela letra E. As metáforas que costumam tornar mais concretas as ideias são úteis e expressivas. Pois bem, pergunto a você, qual é o nome desta oração que está aqui, que é que costumam tornar mais concretas as ideias? Você se lembra disso ou não? Lembra-se lá quando eu digo assim, os homens, vamos relembrar aqui, que estudam, já falei sobre isso aqui nos nossos vídeos, passam. Observe, quando eu digo os homens, sujeito, passam, isso é verbo. Que estudam é uma oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser restritiva e ela pode ser adjetiva explicativa. Essa aqui, sem vírgula, é chamada oração adjetiva restritiva. Quando eu coloco vírgula, ela passa a ser oração adjetiva explicativa. Bom lembrar que ela está intercalada, então ela está entre vírgulas. Então, quando eu digo os homens, vírgula, que estudam, vírgula, passam, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Os homens que estudam, passam, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Repito, oração adjetiva restritiva, oração adjetiva explicativa. Detalhe da oração adjetiva, claro que ela pode ser reduzida, mas uma das marcas aqui é o pronome relativo que. Então veja, as metáforas, vírgula, que costumam tornar mais concretas as ideias, vírgula, são inúteis. O nome dessa oração, aliás, são úteis, né, e expressivas. Oração subordinada adjetiva de natureza explicativa. Essa oração adjetiva explicativa indica o quê?
as metáforas, vírgula, que costumam tornar, está dizendo o quê? Que todas as metáforas, já que ela é explicativa, você já sabe essa diferença, hein? Há vídeo nosso aqui sobre a diferença da adjetiva explicativa para a oração adjetiva resistiva. Mas se dúvida, coloca aqui a nós. A explicativa explica e, consequentemente, ela dá a noção de amplitude. A coisa pertence, a explicação indica simplesmente um mero realce. A explicação é simplesmente uma iluminação ao substantivo anterior. Ou seja, para quem não sabe, as metáforas, para quem não sabe, vou apenas explicar, iluminar, esclarecer, tornar claro o que não estava claro. As metáforas, todas elas, já que eu coloquei a vírgula, todas elas, as metáforas, vírgula, todas elas, ou seja, as metáforas que costumam tornar mais concretas as ideias. Então para quem não sabe, as metáforas, todas elas costumam tornar mais concretas as ideias, né? Pois é, as metáforas são úteis e expressivas. Se eu tiro a vírgula, se eu tiro essa vírgula, que ela se torna restritiva, então o que eu estou dizendo? Que há metáforas que costumam tornar mais concretas as ideias e há metáforas que não costumam. As que costumam tornar mais concretas as ideias são úteis e expressivas, as que não costumam não. Mesma coisa, Stalin, os stalinistas, né, que não acreditavam nesses horrores, passavam a exercer o seu execrar o seu velho ídolo. Então, para quem não sabe, os stalinistas, como está aqui, oração adjetiva explicativa, do mesmo jeito, os stalinistas não acreditavam nesses horrores. Todos eles. O fato de eu colocar vírgula estabeleceu a noção da oração adjetiva explicativa. Conclusão, todos eles são assim. Mas e se eu tirar as vírgulas? Há stalinistas que são assim, ou seja, que não acreditavam em horrores, e há os que acreditavam. Certo? Quem recorre aos meios extremos, vírgula, que são condenados pelos democratas, de novo, meios extremos, com vírgula, quer dizer que todos eles são condenados pelos democratas. Se eu coloco vírgula. Se eu retiro a vírgula, quem recorre aos meios extremos que são condenados. Então, há meios extremos que são condenados e há meios extremos que não são condenados. Então, nesse caso aqui, os que são condenados, oração subordinada adjetiva explicativa. Tiro a vírgula, muda. Então, a letra E, a alteração. A letra D, a alteração. A letra B, a alteração. Vejamos a letra A e a letra, nesse caso aqui, C. Vejamos-las. Atenção, atenção, atenção. A grande lógica, vou repetir, a questão lindíssima, a grande lógica de mudança de alteração não seria só na oração adjetiva explicativa, porque eu digo, tem que saber análise sintática. Vou repetir, tem que saber análise sintática. Aqui, meus amigos, não é aquela coisa, né, dicasinha, né, galerinha, não. Aqui você vai aprender de verdade, mas aprender de verdade mesmo, fazer qualquer questão. Você gabarita qualquer questão. Observe como é lindo. Se eu disser, o fracasso do comunismo na prática acabou, blá, 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 blá. O fracasso do comunismo na prática acabou, blá, 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 blá. Observe. Quando eu digo o fracasso do comunismo na prática, eu tenho fracasso do comunismo sujeito, o verbo é um verbo transitivo indireto ou relativo, com a desculpa para o stalinismo. Isso aqui é objeto indireto. Concorda comigo ou não? Os sádicos, sujeito, se valem, verbo transitivo indireto, de argumentos, blá, 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 objeto indireto. Note um detalhe interessante. Qual é a regra? Sujeito, verbo e complemento. Agora, não sei se você percebe que existe a possibilidade de eu colocar aqui o famoso adjunto adverbial. Por exemplo, eu, sujeito, comprei, verbo, pão. Complemento. Eu poderia perfeitamente colocar assim, na padaria. Percebam, na padaria é um adjunto adverbial. Qual é a regra do adjunto adverbial? É ficar depois do complemento. Essa seria a regra. Mas existe uma lógica de que o adjunto adverbial, por ser adjunto adverbial, fique o mais próximo possível de quem, gente? Do verbo. Essa é a lógica. Se ele ficar logo depois do verbo, eu poderia, teoricamente, gerar ambiguidade? Não, porque ele se trata de um adjunto adverbial. A regra é que ele fique logo depois, imediatamente após o verbo. Mas em algum momento, nós vamos perceber que a relação entre o verbo e o complemento é mais forte, porque o complemento é termo integrante. Então veja, sujeito, olha aqui a mim, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. O adjunto
vive uma crise, porque o adjunto, teoricamente, tem que ficar junto, muito junto ao verbo. Só que o complemento, como é termo integrante, e o adjunto é termo acessório, qual é a lógica? A lógica é de que o adjunto, nesse caso aqui, quando ele vem, mesmo que ele seja muito junto ao verbo, se ele vier antes do complemento, ele está deslocado. Então, o que eu tenho que fazer? Falar, ó, ele está deslocado, vou colocar vírgula. Tá, mas se eu retirar a vírgula, ele não está muito junto ao verbo, então ele se refere a quem? Ao verbo. Não haverá ambiguidade. De novo. Ó. O que é a estrutura sujeito, verbo e complemento possui é a regra geral. Se eu coloco um adjunto ao lado, vou repetir, se eu coloco um adjunto ao lado do verbo, coloquei o adjunto ao lado do verbo? Coloquei. O que eu tenho que colocar? Já que entre verbo e complemento existe uma relação mais forte do que entre verbo e adjunto. Eu coloco duas vírgulas para dizer, ó, ele está deslocado. Quem deveria vir junto é o complemento. Mas se eu retirar as vírgulas, não há nenhum problema semântico, porque ele vai se referir ao verbo mesmo. O problema é gramatical do ponto de vista da pontuação. O problema é quando esse adjunto está em outro lugar. Então veja, deixa eu me colocar aqui para mostrar esse primeiro caso a você, aqui, de que não há problema, né? Observe, ó, de novo, os sádicos, vou de novo, ó, os sádicos, sujeito. Veja se não é isso aqui, os sádicos, sujeito. Se valem, verbo transitivo indireto. De argumentos, objeto indireto, ou seja, sujeito, verbo, complemento. Esse em situações difíceis é um adjunto adverbial. Ele está ou não está deslocado? Está, porque depois do verbo valer, teria que ser um objeto indireto. Não coloquei um objeto indireto, coloquei um adjunto. O que eu devo colocar? Entre duas vírgulas. Ó. Vou repetir, vou colocar entre duas vírgulas. O sádico, sujeito, se valem, entre vírgulas aqui, em situações difíceis, adjunto adverbial. Tá, coloquei essas duas vírgulas? Coloquei. Se eu retirá-las, haverá um erro gramatical? Haverá, mas não haverá ambiguidade, porque em situações difíceis se referirá ao verbo. Então não é a letra C. Certo? Errado. É a letra C. Olha só, a exclusão das vírgulas não altera o sentido. A letra C, a exclusão das vírgulas aqui, se eu colocá-las ou eu retirá-las, não há a menor diferença. Por quê? Porque esse adjunto adverbial está muito junto ao verbo. Haverá um erro gramatical, mas não haverá diferença semântica. Mas o de cima, por que existe? Note que lindo, ó. Esse adjunto adverbial, olha que lindo, gente, ele não está depois do verbo. Vou repetir, gente, o adjunto adverbial não está depois do verbo. Ele está antes. Conclusão. Se ele está antes e eu retiro a vírgula, porque com a vírgula ele mostra que está deslocado, é adjunto adverbial, está deslocado. Se eu retiro a vírgula, ele passa a ficar muito junto a quem? Fracasso do comunismo. Então é como se eu lesse assim, ó, o fracasso do comunismo na prática, como se eu dissesse, o fracasso do comunismo, ou na prática do comunismo, acabou com a desculpa para o stalinismo. Olha a diferença. O fracasso na prática do comunismo acabou com a desculpa do stalinismo. Outra coisa é ler como adjunto adverbial. O fracasso do comunismo acabou na prática com a desculpa pelo stalinismo. Note, se eu disser o fracasso na prática do comunismo, é o fracasso na prática dele, comunismo. Acabou com o stalinismo. Se eu disser assim, ó, o fracasso do comunismo acabou na prática, na realidade, com a desculpa para o stalinismo, já mudou a interpretação. Portanto, aqui eu não posso retirar as vírgulas, de jeito nenhum, porque se eu retirar as vírgulas aqui, isso aqui, que seria um adjunto adverbial, passa a ser um adjunto adnominal de quem? Da palavra fracasso, e consequentemente se refere a fracasso. Então, a ausência da vírgula muda sim a lógica do sentido. Uma das questões mais lindas que eu já vi, a única que não muda, em que não muda é a letra C. Professor, só para concluir, se eu colocasse na prática depois de acabou, ou seja, um adjunto adverbial depois do verbo, mesmo que eu retirasse as vírgulas, não haveria mudança de sentido? Não haveria mudança de sentido, mas ele tem que ser depois do verbo, imediatamente após o verbo. Não é uma questão, sob qualquer hipótese, fácil. Mas aqui, no caso do André Gabarita, a nossa tendência é essa, pegar super questões para que você traga os seus amigos, venha para cá, entenda a língua portuguesa e gabarite qualquer prova. Por isso é Carlos André Gabarita. Não se esqueça, siga o canal da língua portuguesa. Espero sempre você aqui. Até a próxima no Carlos André Gabarita. Avante!